Olha, a gente começa o programa de hoje falando que um jovem de 23 anos que estava foragido no estado da Paraíba é apontado pela polícia paraibana como o autor de diversos furtos de carros e foi preso ontem aqui em Maceió. Vamos ao vivo com Maria Maciel, porque a polícia alagoana conseguiu prender esse suspeito, né? Como é que ela chegou a essa prisão, hein, Maria? Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você, Edson. Pois é, esse rapaz, de 23 anos, ele foi preso no bairro do Canaã, isso nesta segunda-feira. Então, ele tinha já um mandado de prisão em aberto e a Polícia aqui Civil alagoana cumpriu esse mandado aí, colaborando com a Polícia da Paraíba. Vou conversar agora com o delegado Sidney Tenório, que é aqui da DEIC, para falar um pouquinho sobre essa prisão, né? Como é que foi? Ele reagiu? Vocês localizaram com rapidez o paradeiro dele? Bom dia. Bom dia, a gente recebeu, no início dessa semana, a gente recebeu um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal da cidade de João Pessoa, na Paraíba, dando conta de que um jovem estaria aqui foragido na cidade de Maceió, autor de vários furtos em estacionamento. Assim, o caso era que se investigava, era um crime de furto qualificado mediante abuso da confiança, já que esse jovem trabalhava nesses estacionamentos. Ele primeiro se inteirava da situação do estacionamento, depois se juntava com outros compassos e realizava esses furtos. Ele fugiu para a cidade de Maceió e conseguimos prendê-lo no bairro do Canaã ontem à tarde. Ele estava em casa, tinha acabado de chegar na comunidade, tem algumas semanas, só que estava morando naquela comunidade, e aí foi preso, não houve qualquer tipo de resistência, foi trazido para a DEIC, onde foi feito o cumprimento do mandado e expedido e encaminhado para o Poder Judiciário da Paraíba. E agora ele vai ser transferido para lá? Isso, ele ficou aqui, inicialmente foi feito aqui na DEIC, depois ele seguiu para a Central, o sistema prisional, onde aguarda o recambiamento, Assim, tão logo a Polícia Civil do Estado da Paraíba, a quem interessa, que ele seja interrogado, ele conversou rapidamente com a gente, foi ele que passou as informações, inclusive da relação do processo, que ele respondia, ele confessou a participação nesses furtos, mas, entretanto, não apontou os outros suspeitos, muito menos se trouxe carros aqui para Maceió. A preocupação da gente era justamente que ele, aqui estando em Maceió, viesse a praticar os crimes aqui, por isso que foi importante essa prisão, bem como recambiamento para ele o mais rápido possível para o Estado da Paraíba. Quer dizer, ele não agia sozinho, né? Não, mas segundo as investigações, ele mesmo falou, ele tinha outros compassos, a quem ele se juntava. Possivelmente esses carros eram levados para desmanche ou mesmo remarcados. Infelizmente a gente tem um grande número de carros que hoje circulam, a polícia está a todo momento, por isso que é importante a abordagem, seja pela Polícia Militar, seja pela Polícia Rodoviária Federal. A gente tem vários carros, inclusive aqui na DEIC, que são carros remarcados. Infelizmente, a gente, depois que remarca, dificilmente o dono consegue encontrá-lo, porque justamente há essa fraude. Mas assim, importante, Maria, que esse jovem que estava aqui, a gente pediu que ele viesse a praticar crimes semelhantes aqui em Maceió, bem como também colaborou com a Polícia Civil do Estado da Paraíba para que ele responda aos processos que ele tem naquele estado. Agora, ele fugiu antes mesmo do decreto dessa prisão, que ele já sabia, ou ele se evadiu para cá justamente para tentar fugir disso? Iniciado o processo, ele chegou, inclusive, segundo ele, a ser ouvido, durante o decorrer do inquérito. Como se trata de furto, mediante confiança, furto qualificado, onde é cabível o decreto de prisão preventiva no caso. Aí depois, ao final do processo, tendo em vista que ele não foi localizado pelo Poder Judiciário, já que ele fugiu, ele disse que teve realmente a intenção de fugir para não prestar contas com o Poder Judiciário do Estado da Paraíba, aí ele foi localizado aqui na cidade de Maceió. Então, pelo menos agora, tira de circulação esse criminoso que poderia vir a praticar esse mesmo tipo de crime, já que ele não agia sozinho, podia até ter comparsas aqui no estado de Alagoas. Isso geralmente, infelizmente, quem entra no mundo do crime, quando chega em outro estado, infelizmente pouco sabe fazer, aí vai e termina que se junta com outras pessoas que também têm finalidade criminosa. Aqui na cidade de Maceió, a gente tem alguns furtos de carro, mas essa modalidade é até surpresa pra gente, funcionário de um estacionamento, geralmente a gente tem boa fé, quando você deixa o seu carro no estacionamento, a tendência é que você acha que ele está seguro. E na cidade da Paraíba, esse grupo estava fazendo esse tipo de crime. Agora explica pra gente, delegado, por que furto qualificado, que nesse caso cabe a prisão? Nesse caso, a gente tem algumas modalidades de furto, mediante destreza, nesse caso específico, a gente tem outro caso também, por exemplo, do rompimento de obstáculo, no caso do tipo de arrombamento. Nesse caso é mediante o abuso da confiança. Justamente, a vítima deixava seu carro sob a confiança de que você estava guardado. Então, assim, Maria, queira ou não, você tira a defesa da vítima, Geralmente, quando a gente deixa, por exemplo, o carro na rua, a gente sabe que aquilo pode acontecer. Quando a gente deixa o carro no estacionamento privado, você está com confiança que jamais seu carro seria furtado. E quando as vítimas chegavam, infelizmente, o carro não estava mais no local
Assim, gerava-se um pequeno tumulto, mas aí depois a Polícia Civil chegou justamente à conclusão de que era o próprio jovem que estava furtando. Quer dizer, naquele momento ele dizia que não sabia de nada, sabia o que tinha acontecido. Isso, a vítima terminava ficando no prejuízo, né? Assim, alguns carros tinham seguro, né? Ainda bem, por isso a cautela que as pessoas precisam ter, de fazer seguro, porque assim, infelizmente, é grande, é enorme o número de carros furtados aqui. Tanto aqui no estado de Alagoas como possivelmente também no estado da Paraíba. Ok, obrigada, delegado, pelas informações. Então, este caso, né, esse rapaz de 23 anos que veio foragido lá do estado da Paraíba, né, da capital João Pessoa, e foi preso aqui no bairro do Canaã, em Maceió. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria, a cumprimentar, agradecer ao delegado Sidney. Só queria tirar uma dúvida com o delegado. Ele não deve ser, então, recambiado para Paraíba porque ele também estava cometendo os crimes aqui, não é isso? Ele vai ficar por aqui para responder o crime aqui, delegado? Não, a gente não tem conhecimento ainda, né? Assim, a gente recaminhou ele, no caso, para a cidade, com a DEI, que a gente faz geralmente a captura, a gente tem a divisão justamente de captura. É claro que a gente, quando comunicou a prisão dele para a central de flagrantes, é possível que ele também deve ser feito um levantamento dele, no caso, se ele também tem passagem, algum tipo de investigação aqui na delegacia de furtos de veículos aqui de Maceió. Né? Assim, mas assim, seria um segundo momento. O momento da gente, que a gente quando cumpre o mandado de prisão, a gente comunica ao Poder Judiciário local, esse entra em contato com a Paraíba. É claro que havendo algum tipo de investigação aqui na cidade de Maceió, aí vai se verificar se é o caso de deixá-lo aqui ou não, né? Aí só fica aqui em Maceió, geralmente, se ele tiver também mandado de prisão. Caso não, ele vai seguir para Paraíba. Mas esse tempinho que ele passa no sistema é até que haja essa transferência ou não? Isso geralmente se demora um pouco, né? A gente sabe que tem toda essa tramitação entre os judiciários dos dois estados. Geralmente a gente tem uma experiência que quando é muito interessante para aquele estado, ele vem buscar mais ou menos com 10 a 15 dias. Quando não, tem alguns casos que demoram até alguns meses para ser transferido. Obrigada, então, pelas informações. Então, vai ficar aqui uns 10 dias, aí, pelo menos uma semana, passando umas férias, conhecendo ali as belas instalações do nosso sistema prisional, Edson. Pois é, Maria. E nesse tempo, de repente, se ele aplicou algum tipo de crime aqui, né? Cometeu algum crime aqui, eu acho que as vítimas podem até mesmo procurar a polícia para informar também, fazer o boletim de ocorrência. De repente, ele vai ter mais crimes para responder. Agradeço ao delegado Sidney. Obrigado, Maria, pelas informações ao vivo aqui no nosso Fique Alerta, né? E como falou bem o delegado, quando você coloca o carro no estacionamento, você está querendo segurança, né? Mais do que deixando na rua. E esse tipo de crime que ele cometia lá era justamente isso. Como tinha facilidade, os carros lá, alguns estacionamentos estão muito cheios, né? Tem que deixar a chave. Eu confesso que não gosto de deixar a chave mesmo. Se está muito cheio, procuro outro que esteja menos cheio. Por mais que a gente possa conhecer o local, sempre é preciso desconfiar.